Então, a gente vai ver hoje sobre a Revolução Russa. Por que Revolução Russa? É o movimento, né, socialista barra comunista mais importante, né, maior, que atingiu uma proporção maior na história aí do socialismo barra comunismo. Por que eu falo socialismo barra comunismo? Que muitas vezes as pessoas não explicam direito essa questão, mas a ideia, né, do comunismo, ela passa antes pelo socialismo. A ideia de Marx, né, que é um sistema diferente. Então, o que acontece? Marx ele cresce no mundo capitalista, ele vê as discrepâncias do sistema capitalista, né, a exploração do trabalhador, e ele prepara aí uma tese, um pensamento para mudar esse sistema de capitalismo para comunismo. Basicamente, a diferença, né, na teoria, a diferença do capitalismo para o comunismo é que no capitalismo existe a propriedade privada, ou seja, cada pessoa pode ter a sua propriedade, e aí uns têm muito e outros não têm nada, uns têm menos e outros têm mais, né? Então, há essa disparidade aí no sentido de adquirir o bem, né? O bem de consumo, a sobrevivência de cada um é diferente no capitalismo. Normalmente, no capitalismo, quem se esforça mais, se esforçar de uma forma correta, ele vai ter uma situação econômico-financeira melhor do que aquele que se esforça menos, né? Por exemplo, aquele que não se esforça para estudar, ele não vai conseguir mais tarde um cargo, um trabalho bem remunerado, ou um trabalho mais acessível, mais tranquilo, né, para ele realizar. Porque aí ele não adquiriu conhecimento, ele precisa fazer um trabalho que os outros não querem fazer, né, aquilo que sobra para ele, falta conhecimento. Se a pessoa estudou e depois quiser fazer um trabalho simples, né, um trabalho braçal, qualquer coisa assim, se ele gostar disso, é problema dele. Ele escolhe, ele faz, não tem problema nenhum. O problema é quando ele não tem a capacitação suficiente e se obriga a trabalhar naquilo que ele não gosta, porque ele não tem um estudo mais aperfeiçoado, então ele não consegue chegar num cargo melhor, né? Então, por isso é importante se esforçar para estudar. Quem não se esforça vai ficar ali na camada mais baixa, um pouquinho, da sociedade. Aqueles que trabalham menos, né, também têm a tendência de ganhar menos. Apesar de que muitas vezes, né, trabalho não representa renda, né? Às vezes, tem gente que trabalha pouco, ganha bem, tem gente que trabalha muito e ganha pouco. Vai depender do setor que a pessoa está. Mas quanto mais a pessoa se esforça, mais escolha ela tem na vida, né? Então, o capitalismo ele funciona assim, na base aí do mérito. Se esforçou bastante, trabalhou bastante, estudou bastante, a tendência é ter uma vida um pouquinho mais tranquila do que o outro que não se esforçou. Mas a propriedade é privada, né? Quer dizer, cada um tem que correr atrás, e o Estado está ali para garantir a lei, garantir a ordem e dar um apoio, né, mais geral, no sentido de sociedade, e assim por diante. Já no comunismo, então, as coisas estão tudo na mão do Estado, né? O Estado é que distribui o trabalho, o Estado é que distribui as riquezas, o Estado é que comanda, né, o capital, né, tem domínio sobre o capital, sobre a indústria, sobre todo o meio econômico e político também. Por isso chamado comunismo, que seria a ideia principal, ou a ideia central seria que todos fossem
o Estado distribuísse para todos de forma igualitária as riquezas do país. Mas para passar do capitalismo para o comunismo, que são dois sistemas totalmente antagônicos, então, no meio desse caminho aí tem o socialismo. Então, a tendência é levar as pessoas a pensarem diferente, a pensarem que o capitalismo está errado, que o comunismo seria bom. Então, dentro do socialismo, a tendência é querer distribuir melhor as riquezas e tal. Essa é a ideia, essa é a filosofia. Existe também um pensamento chamado de anarquismo, né? Esse o anarquismo, então, ele passaria, né? Ele pregava que, ou ele prega, que deve passar direto do capitalismo para o comunismo, né? Que não deve ter governo, que não deve nada, não deve ter nenhuma estrutura, o cidadão mesmo tem que se organizar e ele mesmo realizar aquilo que ele achar que tem que acontecer, né? Em termos assim, só entre cidadãos, que ninguém estaria no comando, né? Não teria Estado, não teria nada. Por isso chama anarquismo, é uma coisa sem comando, sem liderança. Essa ideia não vingou muito porque é difícil, né? O ser humano tem que ter um comando. Mas então o comunismo na União Soviética, quer dizer, na Rússia, né? Depois a gente tem a União Soviética mais tarde, mas começa na Rússia, em 1917, e aí então eles procuram implantar aí as ideias, né, do marxismo e tal, mas na prática é bem diferente. Então eu gostaria que vocês não se detesse muito nessa questão, é capitalismo, é comunismo, e qual a vantagem de um, qual a vantagem de outro, mas pensasse assim, nós temos, e isso sim é bem importante, na história da humanidade, na história da política, né, entre seres humanos, nós temos alguns sistemas, né? O sistema totalitário, aonde o Estado manda e dá as ordens e faz o que acha que tem que fazer, e o cidadão tem que obedecer, e o Estado também democrático de direito, né, que é onde o cidadão pode opinar, o cidadão pode ter a sua contribuição ali para a sua sociedade, enfim, ele pode dar a sua opinião, pode dar o seu voto, pode. Ele tem liberdade para participar das questões que se referem à sua existência, à sua sociedade. Então, na democracia, você tem essa liberdade, né? Liberdade de imprensa, liberdade de opinião, liberdade de religião, liberdade de escolha, né? Então, na democracia, ela oferece essas condições. E no governo totalitário, ele não oferece nada disso. Ele é um governo realmente que decide por você e acabou. Você goste ou não goste, você vai ter que se sujeitar àquele sistema. Então, o fato de dizer, esse sistema é democrático ou não é democrático, né? Isso, a fala, simplesmente o discurso, não adianta nada. Né? Porque, por exemplo, os governos totalitários, normalmente, eles gostam de dizer que são democráticos. Eles são democráticos e tal, mas ninguém tem direito a nada. Ninguém tem direito a opinar, a escolher, enfim, a nada. Eles só podem opinar ou escolher dentro daquilo que já é o pensamento do Estado. Então, se ele concorda com o governo, aí ele pode dar a opinião dele, mas de acordo com o pensamento do governo. Se for contra, ele já é reprimido, ele já é perseguido. Os sistemas totalitários perseguem os seus adversários, né? Então, o comunismo na Rússia, ele se mostra assim, ele se mostra perseguidor de adversário. Nós vamos ver o vídeo agora para vocês entenderem mais ou menos isso,
como é que funcionou, como é que foi ali, os motivos e tal, né? Até tiveram motivos para a Revolução, mas depois que o comunismo assumiu o comando na Rússia, ele se tornou um governo autoritário, bem diferente do que era o pregado, do que era o objetivo, né, dos trabalhadores aí ao fazerem a revolução. Então a gente tem que prestar atenção, não é no discurso, porque o discurso é sempre muito bonito, né? O discurso socialista hoje, né, aqui no Brasil, ele é muito lindo, muito bonito. Mas você pode ver que os líderes socialistas são todos, todos não, mas assim, a grande maioria são todas pessoas ricas, pessoas de muito dinheiro, né? E isso não confere, né, com o pensamento social. Porque se você é dono de muitas riquezas e não distribui essas riquezas, então como é que você está preocupado com o social? É difícil, né? Nós temos hoje um dos homens mais ricos do mundo, se não é o mais rico do mundo, o Jorge Soros, né? Ele diz que é socialista, né? Mas tem ali concentrado na mão dele uma parcela muito grande da riqueza do mundo, né? Então, o discurso, às vezes, não quer dizer muita coisa, não. A pessoa, às vezes, tem um discurso bonitinho e tudo, mas, na prática, ele é um, um autoritário, um totalitário, e isso não é bom para ninguém, em regime nenhum. Tá? Então, nós vamos ouvir o vídeo ali, ouvir as explicações, e vocês tirem as conclusões. Tem também aí o livro, né, que vocês estão estudando, as questões que vocês estão respondendo, e vão tirando aí as conclusões. Claro que esse tema, socialismo, comunismo, capitalismo, ele vai estar sempre aí na pauta, né, dos estudos, em qualquer época, né, e quanto mais avançado, né, maior é o debate nesse sentido aí. No ensino médio, vocês vão continuar debatendo sobre isso, aprendendo mais sobre isso. E na universidade, então, também. Ali é que vai ser forte o debate, né? Então, o discurso é bonito, né? Do socialismo barra comunismo. Todo socialismo, a tendência dele, ele é como se fosse um ponto de, de passagem, né? Ponto de passagem do capitalismo, você passa para o socialismo e aí você chega no objetivo final, que é o comunismo. Então, todo socialista que não, a gente não tem nada a ver com comunismo, nós somos socialistas e tal, é balela. Porque a teoria é essa: você passa do capitalismo para o socialismo e depois, quando você tiver força suficiente para tomar conta do governo, do Estado todo, você passa para o comunismo. E o comunismo tem se mostrado um sistema totalitário, né? Pode ser até que algum dia a gente vai ter alguma coisa diferente nesse sentido aí, mas até agora a gente tem encontrado muita ditadura, né, dentro do comunismo.